Espírito Santo de Deus, não somos nada sem o Senhor. Eu, Pai, não sou nada sem o Senhor. Não tenho nada de bom a oferecer. Então eu peço a Ti, Senhor, venha falar, venha revelar a Sua palavra, Senhor. Nós somos o Teu povo e precisamos de Ti, Senhor. Não somos nada sem o Senhor. Nós precisamos de Ti completamente. Nós somos mais dependentes do que podemos entender. Nós somos tão dependentes do Senhor. Muito mais do que conseguimos entender. Então, pelas Suas misericórdias, que se renovam a cada manhã, venha, Senhor, e derrama da Sua palavra. Venha, Senhor, e derrama do Seu alimento sobre nós. Nós precisamos de mais de Ti, Senhor. Venha revelar a Sua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Tira todo impedimento, tudo que não vem de Ti, que caia por terra agora, em nome de Jesus, porque nós somos Teus. Obrigada, Senhor, pelo Teu povo. Obrigada, Senhor, por essa igreja. Obrigada por essa casa, Senhor. Vem, Pai, e se revela a nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos começar, então, nossa meditação de hoje, em Isaías 43. Ó, irmãos, já tomei até a água aqui, tá, Vilma? Tomei a água que as irmãs põem e eu não tomo. Aí depois elas brigam comigo. Glória a Deus. Isaías 43, versículo 19, diz assim: Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Então o Senhor está falando aqui, eu estou fazendo uma coisa nova. Vocês não estão percebendo? Eu estou fazendo uma coisa nova. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então aqui é promessa do Senhor. Eu vou colocar um caminho no deserto. Eu vou colocar rios no ermo. O caminho no deserto é aquilo que te guia, né? No deserto a gente está perdido. No deserto, para onde que eu vou? Então o Senhor fala, eu coloco um caminho no deserto e rios no ermo. O que é ermo? Se a gente for pesquisar lá, ermo significa um lugar desabitado. É um lugar deserto. É um lugar isolado. É um lugar solitário. Muitas vezes a nossa vida parece um deserto. A nossa vida muitas vezes parece esse lugar árido, seco, sem vida. Muitas vezes a gente pode olhar como se a gente fosse uma árvore, né? E aquela árvore seca. Que você olha e você não vê mais vida ali. Você não vê mais saída, você não vê solução. Só que o Senhor está falando aqui que Ele vai colocar um caminho no deserto. Então entenda, irmãos, não é um deserto físico, mas é um deserto espiritual. É na sua vida. Sua vida como se fosse um deserto. E aí Ele fala, eu vou colocar um caminho. Eu vou colocar rios nesse lugar seco. Olha a promessa do Senhor. Se está seca a sua vida, Ele fala que Ele vai colocar rios. Rios. No deserto, muitas vezes, a gente pensa que é o fim. A gente pensa que acabou. E é natural. Quando eu estou nesse momento da minha vida, se eu entro nesse deserto, eu penso, acabou, e agora? Mas hoje o que o Senhor Ele quer nos mostrar é que existe um outro lado da moeda. Existe uma outra forma de pensar. Não pense que o deserto é o fim, é o final, é a morte. Não. O deserto pode ser uma oportunidade de viver milagres. Porque se não existe impossível, se não existe situação difícil demais, se você consegue com a sua mão ali fazer tudo, aonde que está a oportunidade de viver um milagre? Milagre é impossível, irmãos. Milagre é sobrenatural. É aquilo que vai além do que a gente vê, além do que aquilo que a gente pode fazer, além do natural. É sobrenatural mesmo. Literal, na sua forma literal, literalmente sobrenatural. Isso é milagre.
Aonde a gente não consegue fazer, o Senhor vai e faz. Então aí vem o título da mensagem de hoje, né? Você não precisa morrer no deserto. Não precisa, existe um caminho, mas para esse caminho é necessário algo da nossa parte. Precisa haver algo que eu e você, a gente precisa fazer. O que a gente precisa fazer no deserto é nos entregarmos ao Senhor. Parece algo tão simples, né? É se entregar a Ele. É deixar Ele cuidar. Porque enquanto eu estou colocando a minha mão, enquanto eu estou fazendo do meu jeito, como é que o Senhor vai agir? Se eu falo, eu confio, mas eu continuo fazendo do meu jeito, aonde que está a minha confiança? Nossa, mas está dando tudo errado e eu começo a murmurar e eu começo... E vem aquele desgaste. Você tenta resolver, tenta fazer do seu jeito. E as coisas parecem que não andam, parece que está empacado. Parece um deserto mesmo. Para onde eu olho, eu só vejo seco. Cadê a vida? Cadê? E aí lá em Lamentações de Jeremias, a gente lê no capítulo 3... Eu vou ler com vocês alguns versículos do capítulo 3, mas agora só o versículo 37, na NVI, ele diz assim: quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não tiver decretado? Quem que vai poder fazer acontecer? Tem um outro texto que agora me lembrei, lá no Novo Testamento. Quem é que, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 centímetro na sua estatura? Quem é que, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 minuto na sua vida? Por mais que você se preocupe, você pode fazer alguma coisa desse tipo? Quem é que poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não tiver decretado? Então, irmãos, é o Senhor. Por isso a necessidade de nos entregarmos para Ele. A necessidade de entregarmos a nossa situação para Ele, porque Ele é o dono de tudo. É Ele que vai dizer o sim ou o não. É o Senhor. Ah, mas a situação é muito difícil. Vai lá de cima. É lá com o meu chefe, é lá com... Gente, pode ser com o presidente, pode ser com... O nosso Deus não é maior? A palavra do Senhor fala que Ele muda coração de reis. O Senhor tem poder para mudar. O Senhor muda coração de governadores, coração de chefes. O Senhor muda regras de empresas. O Senhor continua sendo o Rei dos reis. Todos os outros governantes e reis estão abaixo do Senhor, mesmo que não saibam. O nosso Deus é soberano sobre tudo. Então, a nós cabe a necessidade de nos entregarmos a Ele. Mas como? Como que eu vou me entregar para o Senhor? Como que eu vou entregar essa situação para o Senhor? Irmãos, tem um versículo que eu leio, que eu gosto de repetir bastante, que está lá em Filipenses 4. Ele fala assim: entrega. Não fique preocupado por nada, não precisa abrir. Mas ele fala assim: não fique preocupado por nada, mas entrega essa situação para o Senhor. Como? Como que eu vou entregar? Com oração, com súplica, e aí ele vem com ação de graças, com agradecimento, já agradecendo. Irmãos, o que eu queria passar para vocês nessa manhã, acho que de tudo que a gente vai falar aqui, acho que o ponto-chave é esse. Converse com o Senhor. Tenha uma conversa franca com o Senhor. A gente tem aqueles momentos de orações, e eu não estou menosprezando isso, tá bom, irmãos? Me entendam. A gente tem aqueles momentos de orações que é de 1 minutinho, não é? Você acorda: Senhor, obrigada por esse dia. Eu faço isso, né? Vem comigo, Senhor, vou começar a trabalhar agora, me ajuda, me dê inteligência. Amém. Ok, vou viver meu dia, e aí de vez em quando, se eu me lembro, eu oro de novo. Aqueles minutinhos de oração, sabe? Ou você vai parar para comer, ou para dormir. E tem aqueles minutinhos de oração que são uma bênção. São uma bênção. A gente precisa desses oração. As orações que a gente faz aqui no deserto. É uma situação
pouco mais complexa, um pouco mais complicada. Eu acho que tem mais coisas para falar com o Senhor do que o que cabe em 1 minuto. Então, o que o Senhor colocou no meu coração hoje para falar para vocês é: tenham uma conversa franca com o Senhor. Separem um momento de qualidade e fala para o Senhor tudo aquilo que está acontecendo, tintim por tintim, detalhe por detalhe. Não deixa passar nada. Fala para o Senhor. Fala para o Senhor, porque Ele vai te ouvir. Separa um tempo. Separa um tempo e fala para o Senhor. Conta para Ele o que está acontecendo na sua vida. Ah, Thaís, mas eu não tenho tempo, né? Eu não tenho muito tempo. É corrida a minha vida. Eu sei que é corrido mesmo. Eu uso muito essa frase: não tenho tempo, não dá tempo, não consigo, não dá tempo. Mas, irmãos, pensa, tá meditando nisso. Pensa aqui, eu quero pensar aqui com vocês. Quando você tem uma coisa importante para fazer, vamos supor, preciso ir no médico. Um exemplo, né? Vou pegar um exemplo aqui. Eu preciso ir no médico. Então, eu vou lá, eu marco aquele dia. Marcou? É o dia que tem. Às vezes, geralmente, se é no SUS, principalmente, né? É esse dia aqui. Então, você vai se organizar para você ir naquele dia, naquele horário. E você vai, independente do horário que for, você vai parar o que precisar parar e você vai. Você vai pegar um transporte, seja público, Uber, eu não sei. Então, você vai investir ali um gasto financeiro para chegar até lá. E às vezes é longe. Pode ser que você demore 1 hora ou mais para chegar até lá, naquela consulta. E ali você vai ficar esperando, espera, até chamarem você ao seu tempo. E aí te chamam, o médico te chama, e você vai ter uma consulta com um homem, com um médico. Irmãos, não estou falando contra, pelo amor de Deus, vocês estão me entendendo, né? A gente vai ter uma consulta ali e é totalmente necessário, a gente precisa. Irmãos, aproveita, marca seus exames, vai no médico, precisa. E ali você tem todo você reserva todo aquele tempo, aquelas horas, às vezes o dia todo, ou metade de um dia inteiro, para passar naquela consulta. E aí o médico vai, pede o exame para você, porque precisa ver o que está acontecendo. Você separa outro tempo, vai lá fazer o exame, investe recursos, tudo de novo. Depois volta outra vez no médico para apresentar os exames. Irmãos, a gente para fazer isso, porque isso é necessário, isso é importante, isso precisa ser feito. Então a gente vai e para fazer isso. E com Deus? Será que não é ainda mais importante entregar a sua causa para o Senhor? Será que não é mais importante marcar uma consulta com o médico dos médicos? E reservar esse tempo na sua agenda? Eu não sei como. Um dia que você não trabalha, um dia que você está de folga do seu trabalho, separar um tempo para o Senhor. Irmãos, a gente passa tanto tempo, às vezes, no celular, com distrações. E o Senhor? Será que nós não estamos nos esquecendo que é Ele que vai resolver a nossa vida? Será que nós não estamos nos esquecendo de quem o Senhor é? E digo mais, de quem nós somos? Nós somos filhos, nós somos dependentes do Senhor. E graças a Deus por isso. Porque aqueles que não são filhos não têm para onde correr. Eles não têm a resposta, mas nós temos, como nós cantamos aqui, Tu és a resposta, Jesus, o caminho no deserto. Tu és a resposta, Ele enxuga as lágrimas, Ele restaura os corações, Ele é a resposta. O que o Senhor colocou fortemente no meu coração para passar para os irmãos hoje é: tenha uma conversa franca com o Senhor. Separe horas, se necessário for, mas entrega tudo para Ele.
Ah, Thaís, mas o Senhor já sabe. Ele já sabe porque Ele é onisciente. Ele sabe de tudo. Eu sei, Ele já sabe. Mas quando você fala, você está abrindo uma porta para que Ele entre naquela situação em específico. Quando você fala, você está declarando para si mesmo e para o reino, para o mundo espiritual, que você depende dele para resolver aquela situação. Então você abre a porta para que o Senhor entre e haja naquilo que você precisa, na sua causa. Quando você conta para Ele, o Senhor está vendo que você não quer resolver sozinho. Você quer a ajuda dEle com você. E quando a gente está no deserto, irmãos, é muito difícil, porque às vezes, deserto é um momento muito específico, né, irmãos? Não é sempre. Mas quando você entra no deserto, às vezes é tão difícil, é tão dolorido. Você está tão machucado, está doendo tanto, que às vezes você não consegue mais nem raciocinar. E você começa, eu sei que é um pouco duro, mas a gente começa talvez até a perder a fé. Porque às vezes o deserto é seco demais. E você pode chegar assim, nós podemos chegar assim, naquele momento de começar até mesmo a perder a fé. Porque nós somos humanos. Nós somos humanos. E aí eu queria ler com vocês Lamentações 3, versículo 18. Você olha para um lado, olha para o outro, não vê saída, não vê solução, só está seco, seco, seco. Cadê? Onde está? O que está acontecendo? E a gente começa a se prostrar, a cair. E nós somos tentados, irmãos. Aí o inimigo vem e começa. Ele está vendo ali a sua fraqueza e ele começa. Ele começa a te tentar. Ele começa a nos atacar. E ele começa a nos tentar a perder a fé. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 18, diz assim: por isso digo, isso aqui é o profeta falando da sua dor, tá bom, irmãos? Eu estou pegando aqui um exemplo de alguém que estava sofrendo na Bíblia. E ele fala assim: meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Olha que palavra triste. Bem como tudo que eu esperava do Senhor já se foi. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. O que está acontecendo com ele aqui? Que é o que acontece com a gente. Ele está meditando nos problemas dele. Ele está falando claramente aqui. Eu me lembro do quê? Do Senhor? Não. Eu me lembro da minha aflição. Eu lembro da minha amargura. E eu estou me lembrando do meu pesar. Então, está doendo. E vai doer. Versículo 20. Lembro-me bem disso tudo. E a minha alma desfalece dentro de mim. Isso é o que acontece com uma pessoa que está no deserto. Não espero mais nada. Eu só tenho amargura dentro de mim. Mas aí, irmãos, a gente vai ler o versículo seguinte, porque isso aqui é o que nós somos tentados a fazer no nosso corpo humano fraco e falho. Mas lá em Salmo ele também fala: eu digo à minha alma, eu dou uma ordem para a minha alma, espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Então você dá uma ordem para a sua alma, porque isso não pode te dominar. Você conhece o Senhor seu Deus e você sabe quem Ele é. Você sabe que Ele é muito maior do que essa situação que você está enfrentando. Você sabe. Então não deixa o inimigo te destruir, te tentar com esse pesar, com essa amargura. O profeta ele continua dizendo assim: eu me lembro de tudo isso que faz a minha alma desfalecer dentro de mim. Todavia, mas lembro-me também do que pode me dar esperança.
Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. E você começa a se lembrar de quem é o Senhor. Você começa a profetizar no meio do seu deserto. Eu me lembro de quem tu és. Esse é o meu Deus. Deus de promessa, Deus de milagres. Esse é o meu Deus. Versículo 24, digo a mim mesmo. Então ele está dando uma ordem para a sua alma. A minha porção é o Senhor. A minha porção não é isso que está acontecendo. O que cabe a mim não é isso. O que cabe a mim é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Eu vou olhar para ele. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Irmãos, Pedro, ali, quando Jesus foi crucificado, vocês se lembram, Pedro negou o Senhor Jesus. Ele falou, não, vixe, eu não conheço. Ele viu Jesus ali sofrendo. Ele viu Jesus ali sendo preso, chicoteado, sua carne sangrando. Então, irmãos, ele ficou com medo. Nós somos seres humanos. Vocês lembram dessa história? Vocês estão muito quietinhos, gente. Tá ouvindo? Ele negou Jesus. Ele negou Jesus. Ele falou, não, esse não é meu mestre, não. Ixi. Será que a gente também não pode acontecer isso com a gente? Falar, não acredito mais. Mas ele se voltou, ele percebeu o que ele fez e ele se lembrou de que só o Senhor Jesus é a sua esperança. E quando ele se voltou para o Senhor, a Bíblia fala que ele se arrependeu amargamente. E o Senhor Jesus o acolheu. O Senhor Jesus não julgou em nenhum momento. Pelo contrário, ele a acolheu. O nosso maravilhoso Senhor Jesus também foi tentado. Vocês lembram quando Jesus foi para o deserto? E Jesus foi para o deserto físico mesmo. Não era só espiritual, não. O Senhor Jesus ficou lá no deserto, sem comida, sozinho. E aí o inimigo foi e começou a tentar o Senhor Jesus. Irmãos, se até o Senhor Jesus foi tentado, que dirá a gente? Que dirá a gente? Nós somos tentados a culpar a Deus, a abandonar a nossa fé, mas não permita, porque isso é mentira do inimigo. O diabo ele veio para roubar, para nos matar e nos destruir. Então não permita. Não permita que essas mentiras do inimigo entrem em seu coração, assim como Jesus não permitiu quando ele foi tentado. E como a gente estava falando, tem orações curtinhas que são muito preciosas, mas o Senhor, ele quer que a gente tenha momentos longos, um momento de qualidade com ele. O Senhor não quer que a gente fique preso no deserto. O Senhor quer que a gente saia e avance. O Senhor, ele quer nos ensinar a sermos totalmente dependentes dele. Só que enquanto a gente não entender isso, irmãos, nós vamos continuar no deserto. O deserto é uma escola, é um lugar onde nós aprendemos a ter intimidade com o Senhor. Mas eu vou falar com o Senhor só por interesse? Só porque eu preciso sair dessa situação? Porque eu não estou mais aguentando? Irmãos, é complicado, mas pode ser que sim. Alguns se aproximavam do Senhor Jesus porque queriam comer, porque viram a multiplicação dos pães e peixes. Muitos se aproximaram do Senhor Jesus porque viram os milagres acontecendo. Então eles falaram, eu quero também, eu vou lá, e eu vou lá.
E amém, irmãos, amém. Vamos até o Senhor, vamos até Ele porque queremos receber a nossa cura, vamos até Ele porque queremos sair desse deserto, vamos até Ele. Quando a gente se agarra no Senhor, no meio do nosso deserto, nós começamos a viver experiências espetaculares com o Senhor. Experiências maravilhosas. O Senhor começa a se revelar a você. Então ali no meio da sua luta, no meio do seu deserto, você começa. E tem esse período de oração que eu falei. E aí você começa um dia, outro. E você lê a palavra. E você começa. E ali o Senhor vai trabalhando no seu interior. E você vai deixando as suas vontades. Irmãos, não é de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra que a preocupação vai embora. Mas é aos pouquinhos. É um dia, depois outro. E o Senhor vai limpando o seu coração. E o Senhor vai te transformando. E o Senhor vai fazendo você ficar mais parecido com Ele. E o Senhor vai tirando aquela preocupação. O Senhor vai te dando uma calmaria. E você começa a perceber que você não precisa daquela situação. Você só precisa dEle. Você começa a perceber sua dependência do Senhor. Você vai até a presença do Senhor na busca de um socorro, pedindo uma ajuda. Você vai até Ele num clamor desesperado, pedindo por socorro. Senhor, me socorre, me socorre. Mas Ele te dá muito mais do que isso. Ele te dá uma paz que excede o entendimento. Uma paz que você não consegue explicar. E Ele começa a te mostrar que Ele é tudo que você precisa. Ele começa a te mostrar que você não precisa de mais nada. Que a presença dEle basta. Então, percebam que é um processo, irmãos. E você ainda está no meio do deserto. Ainda não acabou. Aquela luta ainda está do mesmo jeito. Ainda não mudou nada. Você ainda está no meio do deserto. E quando você começou no deserto, lá no começo, era desesperador. Era desesperador. Você, igual eu falei, né? Olhava para um lado, olhava para o outro, não via saída, até que você começa a olhar para Ele. E apresentar para Ele sua dor, a sua causa. E a falar com Ele, Senhor, Senhor, Senhor. E aí você começa a se despir de si mesmo e você começa a abrir mão. Você começa a abrir mão daquilo. Senhor, foi falado isso aqui na quarta-feira, na ministração do pastor Leandro. Eu abro mão. Senhor, mais vale o teu reino. Eu abro mão. Eu abro mão. E você começa a se entregar. Senhor, não importa mais. A sua vontade é melhor do que a minha. Faça a sua vontade, não a minha. Faça a sua vontade, Senhor. E você começa a comer e beber dele. Você começa a se alimentar do Senhor. Pai, a sua vontade importa mais do que a minha. O deserto ainda não acabou, mas o seu interior começa a ficar diferente. Começa a nascer dentro de você uma tranquilidade que vem do Espírito Santo. Aquela paz que excede o entendimento, que ninguém pode entender, começa a brotar do seu interior. A palavra do Senhor fala que rios de águas vivas fluirão daqueles que creem no Senhor. Eu vou colocar rios no ermo. Você ainda está no deserto, mas rios começam a brotar do seu interior. É o Espírito Santo de Deus se movendo dentro de você. É o Espírito Santo de Deus te mostrando que aquela situação não é tão grande assim. Ele é maior. É o Espírito Santo de Deus tirando o seu foco daquilo e colocando o seu foco nele. E o Senhor começa a substituir o choro por alegria. O Senhor começa a tirar vestes de cinza, de choro, por vestes de louvor. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. A situação ainda não mudou. Você ainda está no deserto, mas o seu interior já mudou. O seu interior começa a jorrar fontes de água viva. Porque agora você não depende mais das circunstâncias. Agora não importa mais o que está ao seu redor. Importa o Espírito Santo de Deus que está dentro de você. Agora você entende que você é dependente só dele. Precisou de um deserto
precisou de um deserto para a gente entender que nós precisamos só dele. E que é maravilhoso estar na presença dele. No meio do deserto, irmãos, eu não sei se vocês já passaram por isso, eu já. Você começa a sorrir e se alegrar. Porque a presença do Senhor é tão valiosa, é tão importante, que aquela situação já perdeu o brilho. Agora é o Senhor, é o Senhor. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. No início, o deserto é desesperador. Mas quando você começa a aprender o que o Senhor quer te ensinar, começa a ser milagroso, sobrenatural, porque você começa a ver milagres. E a gente começa mesmo, irmãos, a ter experiências com o Senhor. Você começa a perceber o Senhor nas pequenas coisas. Aonde você não via, onde parecia que estava tudo bem, volto. Não, você começa a perceber o Senhor nos detalhes. Ele começa a falar com você. Ele começa a te mostrar as coisas que Ele está fazendo por você. Seus olhos espirituais começam a se abrir. E aquela situação ruim já não te paralisa mais. Agora você consegue avançar, mesmo no meio da dor. Porque você sabe em quem você confia. Quando a gente entende isso, quando a gente percebe que o Senhor é tudo que nós precisamos, e de verdade mesmo, não é da boca para fora. Quando a gente entende mesmo que Ele é absolutamente tudo, aí geralmente já está perto da gente sair do deserto. Geralmente já está acabando a luta. Porque Deus não quer que a gente morra no deserto. Ele quer que a gente confie nele. Ele quer que a gente entenda. Ele quer que a gente receba. Ele prometeu para a gente uma vida abundante. E aí, você já criou aquele relacionamento com o Senhor. Você foi até Ele, nesse tempo que a gente falou muitas vezes aqui já hoje, um tempo de oração, de qualidade. Você foi até Ele buscando socorro. Não foi que a gente falou? Só que agora mudou. Depois que você começa a entender isso, agora você não o busca mais para sair do deserto, mas você o busca por amizade. Porque você não consegue mais ficar sem a presença dele. Agora, você amou tanto a presença do Senhor, que agora você não quer mais, não precisa mais buscá-lo só por pedir socorro, mas agora você não quer mais sair de perto do Senhor. A companhia do Senhor se torna tão agradável que não precisa mais de uma luta para buscar o Senhor. Agora eu quero Ele o tempo todo. Você ganhou um amigo no meio do deserto. E mesmo depois, quando o deserto acaba, quando você sai do deserto, você não quer mais sair da presença do Senhor. Você não quer mais, porque você descobriu ali um amigo, uma companhia tão agradável que não quero mais, agora eu quero ficar com o Senhor. E além disso, você ainda tem um testemunho para contar. Antes, o nosso costume era já pegar o celular e clicar num vídeo, num aplicativo. Agora, depois de toda essa jornada de choro, de companhia do Senhor, de luta, de entrega, de renúncia, depois de tudo isso, agora, você pega seu celular, o primeiro aplicativo que você vai é o da Bíblia. Porque você não consegue mais ficar longe dele. Isso é habitar no Senhor. Isso é morar no Senhor. Ele se torna o seu lugar favorito. Ele se torna o seu lugar favorito. E aí vocês lembram do Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É aquele que habita. Essa palavra, irmãos, não é para todos. Não é para qualquer um. Não são todos que estão protegidos. Essa palavra é para quem habita
no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita. Se você fizer do Senhor a sua habitação, então você pode descansar no esconderijo do Altíssimo. Eu queria ler com vocês mais 2 textos. Um deles, ainda em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 55. Eu queria ler com vocês alguns exemplos da Bíblia, na verdade vão ser 2, de pessoas que estavam no deserto e se entregaram para o Senhor. Através da oração. Porque essa mensagem que o Senhor colocou muito forte no meu coração para compartilhar com vocês, irmãos, tenha um período de qualidade de oração com o Senhor. É necessário. E aí eu queria compartilhar com vocês 2 exemplos de servos do Senhor que tiveram esses momentos de angústia e clamaram pelo Senhor. Diz assim: clamei pelo teu nome, Senhor, das profundezas da cova. Olha só, irmãos, aonde o profeta estava. Como ele descreve a sua situação? Ele fala assim: eu estou em uma cova. Das profundezas da cova, eu clamei pelo Senhor. Olha o cenário que esse irmão estava vivendo. Esse irmão que escreveu essa palavra, ele descreveu que ele estava numa cova profunda. E aí ele fala: clamei pelo teu nome, Senhor, das profundezas da cova. Então ele está contando o seu testemunho, certo? Clamei, já foi. Eu clamei. Agora ele está contando para a gente. Eu clamei pelo Senhor das profundezas da cova. Versículo seguinte: tu ouviste o meu clamor. E aí ele fala qual o clamor que ele fez, né? 2 pontos, né? Tu ouviste o meu clamor. Qual foi o clamor? Não feches os teus ouvidos ao meu pedido por alívio. Aqui na minha versão diz: não feches os teus ouvidos aos meus gritos de socorro. Irmãos, às vezes a nossa alma está tão angustiada que parece que o Senhor não vê. E aí você fala: Senhor, não feche os teus ouvidos aos meus gritos de socorro. Esses gritos de socorro, irmãos, vêm de uma oração franca ao Senhor. Um tempo de qualidade, se necessário for horas, falando e tentando falar ao Senhor aquilo que está dentro de você. Não feche os teus ouvidos aos meus gritos de socorro. Versículo 57, ele continua contando o que aconteceu quando ele clamou das profundezas da cova. Ele fala assim: tu te aproximaste quando a ti clamei. Por que eu tenho que clamar, Thaís? Por que, se o Senhor já sabe? Porque ele vai se aproximar. Ele vai se aproximar de você. Tu te aproximaste quando a ti clamei e disseste: não tenha medo. Versículo 58, a conclusão, ele diz assim: Senhor, tu assumiste a minha causa. Então agora não sou mais eu lutando, não sou mais eu zanzando por um lado e para outro, tentando sair do deserto. Não sou mais eu, porque eu larguei. Me libertei. Pronto, não quero mais me preocupar com isso. Está nas mãos do Senhor. Então Ele assume a nossa causa quando a gente entrega para Ele. Agora não é mais o seu problema. Agora esse problema está compartilhado com o Senhor. Aqui a Bíblia é clara: Senhor, tu assumiste a minha causa e redimiste a minha vida. Esse é um exemplo de um irmão nosso que clamou pelo Senhor nesse momento difícil.
E ele conta para nós o que aconteceu. Que o Senhor se aproximou dele e o Senhor tomou a causa dele. E o último texto que eu queria ler com vocês, de mais um exemplo, é em Salmo 77. Mais um irmão nosso aqui clamando. Eu queria ler com vocês, irmãos, porque às vezes a gente pode pensar assim: o que eu vou falar para o Senhor? Eu não sei orar. Você está falando que eu tenho que orar, mas eu não sei. Eu não sei orar. Eu não sei o que falar. Está doendo tanto que eu não consigo nem falar. Não sei, não consigo falar. Irmão, se isso estiver acontecendo, vai diante do Senhor e fica quietinho. Não tem problema, o Senhor te vê. Só saiba que você está na presença dEle. E fica ali em silêncio mesmo. O Espírito Santo está te olhando. Ele vai começar a falar no seu interior. E ainda que seja só choro, mas vai. Outro dia você vai de novo. Vai chegar uma hora que as palavras vão brotar do seu interior. Você vai conseguir falar com o Senhor. E eu queria dar mais um último exemplo aqui de um servo de Deus que clamou. Ele fala assim, Salmo 77, versículo 1. Clamo a Deus por socorro. A Deus elevo a minha voz e suplico. Clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. Versículo 2. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Então ele fala que até o período que ele está orando, né? De noite. Estendo as mãos para o Senhor sem parar, porque a minha alma está inconsolável. Sem parar eu clamo a Ele. Sem parar eu só estendo as minhas mãos. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de Ti, ó Deus, e começo a gemer. Olha o que ele fala. Eu me lembro do Senhor, a minha alma está inconsolável. E aí eu começo a gemer quando eu lembro do Senhor. Não tem nem palavras. Vocês estão vendo aqui, irmãos, que ele está falando? Que ele está meditando. Ele não está nem conseguindo falar. Não tem palavras aqui. Ele está falando, lembro-me de Ti, ó Deus. E começo a gemer. Começo a meditar. Eu começo a pensar no Senhor e o meu espírito desfalece. Veja que é uma pessoa que está sofrendo bastante aqui, né? E aí ele fala assim, não me permites fechar os olhos, tão inquieto estou que não consigo falar. Eu imagino aqui que ele não estava nem conseguindo dormir, né? Porque ele fala que era de noite. Ele fala que ele não está conseguindo fechar os olhos, que ele está muito inquieto e que ele não consegue falar. Então ele conta para o Senhor de uma maneira franca o que está acontecendo com ele. Ele fala, Senhor, eu não estou aguentando. Senhor, eu não estou conseguindo nem falar. Senhor, a minha alma está muito inquieta. Ele começa a contar ali para o Senhor o que está acontecendo com ele. Irmãos, é essa conversa que o Senhor quer ouvir de você. O Senhor quer ouvir de nós. O Senhor quer ouvir isso. Não sei se você está passando por esse momento agora. Não sei se você vai passar. Mas o Senhor quer ouvir isso de nós nesse momento. No momento da angústia, nós somos tentados a procurar nas laterais, procurar em tudo quanto é lado. Procurar, e distrações, e tentar. Mas ele fala, olha para mim,
Olha para mim. Larga um pouco. Vem para mim, vem para o meu colo. Quantas vezes eu quis cobrir vocês como a galinha cobre os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Acho que é um dos textos mais tristes que a gente tem na Bíblia. Quando o Senhor fala, me deixa cuidar de você, e você fala, eu não quero. Então o Senhor hoje Ele nos chama a apresentar para Ele a nossa causa. Irmãos, é só isso. É só contar para Ele o que está acontecendo. Não é muito difícil. A palavra do Senhor fala que os mandamentos dEle não são difíceis. Não é um fardo. É só contar para Ele. Versículo 5. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. Olha só a oração dele. De noite recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Mais uma vez, a dúvida e o pensamento daquele que está no meio de um deserto. A tentação que vem ao ser humano de falar, Senhor, aonde o Senhor está? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou a sua promessa, Senhor? Ele pergunta para o Senhor. Ele mostra para o Senhor aquele coração endurecido, aquele coração duvidoso, aquele coração descrente, com medos, aquele coração tomado pelo deserto, tomado pela sequidão e pelo medo. Ele apresenta para o Senhor esse coração machucado. Ele não esconde, ele conta para o Senhor. Esqueceu-se o Senhor de ser misericordioso? Em sua ira, refreou a sua compaixão? Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Olha só, irmãos. Ele estava no meio de uma dor tão grande que ele não conseguia mais. Ele estava sendo tentado a perder a fé. Lembra que a gente comentou? Ele estava sendo tentado a perder a fé e a largar. Mas eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Da onde vem? No deserto não tem mais nada. Mas o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E aí, no versículo 11, vocês viram, irmãos, que a gente está falando a mesma coisa, em textos diferentes da palavra do Senhor. O Senhor está repetindo aqui. Ele larga, ele repreende aquela tentação de esquecer-se do Senhor. Ele repreende, ele dá uma ordem à alma dele. E ele fala, eu vou me lembrar de quem o Senhor é. Não aceito essa tentação na minha vida. Eu vou olhar para Ele. Eu vou levar os meus olhos para os montes e eu vou olhar para o Senhor. E não para a situação. E não para o deserto. Não vou. Eu me recuso porque eu sei quem Ele é. Eu vou olhar para Ele. E aí você toma essa decisão de olhar para o Senhor. É uma decisão nossa, irmãos. O Espírito Santo clama, mas a gente tem o poder de decidir. Como o Senhor falou para Adão, eu coloco diante de você, para Caim, aliás, o bem e o mal. O pecado está batendo na sua porta, cabe a você dominá-lo. Você decide se lembrar do Senhor. Versículo 11 fala assim, recordarei os feitos do Senhor. Antes ele fala, eu fico pensando em tudo que aconteceu, na minha dor. Mas agora ele fala, não. Eu vou me lembrar dos feitos do Senhor. Recordarei os teus antigos milagres. Agora não está acontecendo. Agora está seco. Mas o que é que o Senhor já fez lá atrás? O Senhor não abriu o mar? O Senhor não fez o povo dele passar no meio do mar? O que o Senhor fez na sua vida? Você pode se lembrar? Dos milagres antigos do Senhor? O que é que o Senhor já fez? O Senhor já fez. O Senhor te trouxe até aqui.
Se você não consegue lembrar de nenhum agora, vou te lembrar de um agora. O Senhor te trouxe até aqui. Você está bem, você está aqui, você está vivo, você está em pé. Meditarei, versículo 12, em todas as tuas obras e considerarei os teus feitos. Não o que eu estou vendo, eu vou considerar o que o Senhor fez. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Deus, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Irmãos, ele começa a virar o pensamento. Antes ele estava olhando só aqui, ó. Só porque está dando ruim, só porque está dando problema, só porque está dando errado. Mas ele muda e ele começa a olhar para o Senhor. E aí a alma dele já começa a se transformar. E ele começa a perceber a grandeza do Senhor. E ele fala, que outro Deus é tão grande como o nosso Deus? Olha como muda. Nosso Deus é independente da situação. Ele é Deus. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Ele começa a se lembrar dos milagres antigos. Com o teu braço forte, resgataste o teu povo. Os descendentes de Jacó, de José. Ele começa a se lembrar de todos aqueles que viveram milagres, e o coração dele começa a se alegrar na presença do Senhor. O nosso chamado para hoje, o nosso chamado para a nossa situação que nós vivemos é parar de olhar para as circunstâncias, parar de olhar para o deserto, para a sequidão e começar a olhar para Ele. Começar a olhar para o Senhor, porque Ele é a nossa fonte. E aí começam a jorrar rios de águas vivas do nosso interior. Começa a fluir porque você começa a perceber que você depende somente dEle e de mais nada. A palavra que o Senhor quer compartilhar conosco é essa. Se entrega para mim. Conta para mim o que está acontecendo. Deixa eu ser o seu Deus. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu cuidar de você. Gostaria de fazer uma oração para finalizarmos esse período. Queria pedir para você fechar seus olhos e contar para o Senhor, falar aquilo que está no seu coração nesse momento. Pode ser um agradecimento, pode ser uma palavra de amor a Ele, pode ser um pedido de ajuda, pode ser um grito de socorro aí dentro de você. Pode apresentar a sua causa, por menor que for, ou por maior que for. Não existe limites para o nosso Deus. Nada é pequeno demais que o Senhor não possa olhar e se compadecer. Nada é grande demais que Ele não possa fazer. Quem é como o nosso Deus? Espírito Santo de Deus, suba até o Senhor as nossas orações. Receba, Senhor, a oração dos teus filhos. Receba, Senhor. Eu sei, Espírito Santo, que o Senhor se alegra. Que o Senhor se alegra ao ouvir cada coração aqui. Eu sei que o Senhor está se alegrando nesse momento. Ajuda-nos, Espírito Santo. Se a gente não consegue se entregar a Ti, nos ajuda. Porque nosso coração é falho e é fraco. Mas o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, a entregarmos o nosso coração de forma genuína para o Senhor. Por completo, sem reserva, sem guardar nada. A apenas confiar e entregar ao Senhor. A colocar nas suas mãos as nossas causas, porque nós sabemos que o Senhor cuida de nós. Sabemos que não há caminho melhor do que o caminho que o Senhor coloca para nós. A sua vontade é melhor do que a nossa. Então, Senhor, nós queremos ter fé e confiança o suficiente para dizer: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha.
Confiamos em Ti, Senhor. Confiamos em Ti, Senhor. Confiamos em Ti, Senhor. E você pode alegrar o seu coração, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você imagina. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que aquilo que você fala para Ele. Eu queria engrandecer o nome do Senhor junto com vocês. Eu queria cantar um refrão junto com vocês para que a gente entregue esse momento de oração para o Senhor, agradecendo a Ele, louvando o Senhor, louvando a Ele, confiando, dizendo que nós confiamos nele. Nós vamos cantar assim. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Vamos dizer mais uma vez. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, diga para Ele, quão grande, no meio da sua dor, no meio da sua luta, declare, eu confio, sim, Senhor, mesmo que esteja doendo, mesmo que eu não esteja vendo a saída, o Senhor é grande, o Senhor é grande, quão grande é o meu Deus. A última vez para finalizar, quão grande é o meu Deus, diga com toda a sua força, quão grande é o meu Deus, cantarei quão... Deixa a sua alma de declarar e dizer isso para Ele. Enche esse lugar com seu louvor, enche esse lugar com seu louvor. Quão grande é o meu Deus, quão grande, quão grande, quão grande é o meu Deus, eu cantarei, cantarei, quão grande é o meu Deus, todos hão de ver, quão grande, quão grande é o meu Deus. Aleluia, aleluia. Obrigada, Senhor Jesus, por cuidar das nossas causas, por cuidar das nossas lutas e das nossas dores. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, amados. Posso sentar?